gente fica abalado com isso. Só queria colocar para vocês esta lei e como as coisas acontecem no Congresso Nacional. Foi lei de minha autoria, eu apresentei em 2003. Essas leis que o Paulo citou, que são de minha autoria, eu construí todas na Câmara dos Deputados junto com as entidades feministas. Não faziam, tá? Inventei da minha cabeça. Eu fui coordenadora da bancada feminina por muitos anos. A bancada feminina é a bancada feminina do Congresso, os partidos, cada deputada com a sua história, foi na Câmara dos Deputados, e tem a bancada do Senado. Cada uma com a sua história, sua trajetória, mas a gente procurava de todas as maneiras se juntar para que ações, projetos, políticas públicas ligadas à questão da mulher fossem defendidas por todas. Acima das nossas divergências e das nossas histórias e partidos políticos. E aí a bancada feminina conseguia, no mês de março, que o Congresso se sensibilizasse e nós escolhíamos uma pauta de projetos para serem votados no mês de março no Congresso Nacional. Espero que ainda aconteça isso. Agora a bancada feminina aumentou, na minha época eram 45 na Câmara, em 513 deputados. Então, 70 aí? 74, aumentou para caramba. Nossa. Em 513, nós não chegamos aí a 15%, 20% das mulheres no Congresso Nacional ainda, apesar de todas as leis de cotas, recursos que são específicos hoje para as candidaturas femininas. Os partidos não incentivam a participação, a aprendizagem da mulher na política. Chega na época da campanha, são nomes para completar a chapa, inclusive para desvio de recursos, que é o que a gente está vendo agora, que é uma barbaridade. Aqui na Câmara, 2 mulheres, repito sempre, Sorocaba, cidade extremamente restrita à participação feminina, 8 mulheres se elegeram até agora. Em 20 aqui, 2 companheiras. E eu que volto para esta casa. Não estou renovando nada, estou voltando para esta casa. 8 vereadoras eleitas. Salvadora Lopes foi a primeira, não se elegeu, ela se elegeu, mas não assumiu, porque seu partido e a sua bancada foi cassada no governo de Getúlio Vargas. Nós, inclusive, Salvadora Lopes é um título, uma homenagem para mulheres que se destacam na cidade. Segunda-feira nós teremos aqui 10 mulheres homenageadas, serão homenageadas com o título de Mulher Cidadã Salvadora Lopes, que foi um projeto de lei da então vereadora Tânia Bacelli, para mulheres que se destacam em todas as áreas na cidade de Sorocaba. Essa construção das leis, elas passavam, eram construídas com uma participação muito grande das entidades feministas que nos ajudavam a construir a melhor forma, a fazer o lobby positivo no Congresso para que essas leis viessem a ser votadas, aprovadas e depois se tornarem políticas públicas. Essa lei foi aprovada em 2003. Aprovada não, apresentada em 2003 e votada em 2013. Não estranhem, porque é assim mesmo. A gente apresenta a lei, faz debates, audiências públicas no Congresso, um monte de gente participa, opina, muda-se a formatação da lei, os termos, mas é uma tramitação que pode levar 5, 10 anos e assim por diante. Foi aprovada em 2013, junto com um conjunto de outras leis que foram apresentadas no mês de março. Eu tinha voltado a ser deputada, e depois a bancada religiosa do Congresso se sentiu enganada. Essa é a lei que é uma legislação que torna lei para ser cumprida um protocolo do SUS que já existia, estabelecendo como se atendem as vítimas de violência sexual dentro dos parâmetros do SUS. Esse protocolo era desrespeitado regularmente, principalmente quando instituições de saúde eram assumidas por entidades religiosas. Não se distribuía, já vimos isso em vários lugares, nem a camisinha essas entidades religiosas distribuíam na unidade básica de saúde ou hospitais. E a bancada religiosa conservadora no Congresso Nacional entendeu que esta lei, porque um dos itens da lei
fala que a mulher tem que tomar, quando ela for mulher ou meninas em idade fértil, porque a lei protege a todos, crianças, adultos, homens, mulheres, meninas. Tem um item que fala que deve ser oferecida à mulher vítima de estupro a pílula do dia seguinte, ela toma se quiser. Ela tem que ser alertada pelos seus direitos, do que são os seus direitos numa vítima de estupro, como reza o Código Penal. E a bancada religiosa, depois de aprovada a lei que foi para a sanção da presidenta Dilma, fez uma pressão enorme sobre a presidência, sobre a Casa Civil, porque nós estaríamos com essa legislação, que já era uma regra do SUS há mais de 10 anos, e desobedecida sempre, porque nós estaríamos abrindo as portas para o aborto no Brasil com essa lei. A pílula do dia seguinte é oferecida em qualquer unidade básica de saúde. Não seria oferecida para uma vítima de estupro. Tem todo um protocolo a ser atendido. Entenderam as entidades religiosas que essa lei, nós havíamos enganado os deputados, o mais bobo no Congresso Nacional se elegeu deputado federal, né? E que eles tinham aprovado a lei enganados. Mas a presidenta Dilma, com toda a pressão que sofreu, sancionou a lei. Mesmo assim, ela não veio a conhecimento público, de fato. Aqui na cidade, a gente discute esse protocolo do SUS desde antes, desde da década de 90, esse protocolo de atendimento. Mas quando não existem as estruturas para que esse protocolo seja cumprido, ele não é cumprido. E as vítimas de violência não são atendidas a contento. Quando a gente divulga os números da violência sexual, aparece um número significativo de crianças, 60% a 70% das vítimas de violência. E nós vimos aqui nos números que foram apresentados, a criança é de notificação compulsória. Então, a gente sabe os números exatos. O que a gente não sabe os números exatos são de mulheres, de homens, de meninos. Meninos, sim, porque a criança, a notificação também é compulsória. Mas a gente não sabe, principalmente das mulheres e das adolescentes, a subnotificação, os casos que não são notificados, não são atendidos a contento. Então, há mais de 10 anos que a gente discute aqui no Conselho da Mulher o cumprimento desse protocolo que agora se tornou lei. O Ministério Público Federal, Facebook, empresas de comunicação, pelo número assustador de estupros do Brasil, resolveu fazer uma campanha pública, como vocês já devem ter assistido algum dessas apresentações na TV, alertando as mulheres para que, inclusive, os movimentos de mulheres, as prefeituras, cumpram o protocolo e estabeleçam as regras de atendimento. Aqui em Sorocaba, o hospital de referência é o conjunto hospitalar. E quando os outros elos os outros elos da rede de atendimento não funcionam, muitas vezes ele não é obedecido. Então, a gente vivia discutindo com o conjunto hospitalar, às vezes o atendimento corria. Tem problemas seríssimos que a doutora Emanuela vai tratar depois com relação ao atendimento do IML, que as vítimas têm que ter um atendimento até em 72 horas, tem que receber o coquetel contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, oferecer a pílula do dia seguinte, o atendimento psicológico, a coleta de material para identificação futura do agressor, se possível. Então, é um protocolo bem sério com relação a isso. Como os números de estupros têm aumentado assustadoramente, esse protocolo tem que ser cumprido. E por isso que o Ministério Público Federal adotou esta lei como sendo uma lei prioritária para que as mulheres conheçam os seus direitos nesses casos de violência sexual. Então, eu fico contente. As empresas de comunicação, o Facebook diz que ia adotar também a propaganda desta lei, o Ministério Público Federal. Mas vejam bem, é uma lei que foi apresentada em 2013, aprovada em 2013, e agora, em 2018 e 2019, que veio de fato como uma campanha pública para conhecimento das mulheres. Tem outras coisas que ocorrem mais rapidamente, mas as legislações relativas às mulheres e ao combate à violência têm
tem bastante, e a gente vê hoje muito mais do que quando eu convivi no Congresso, as bancadas conservadoras e religiosas podendo trazer retrocessos assim assustadores para aquilo que a gente já conseguiu conquistar. Então, eu fiz essa introdução porque ela faz parte da nossa luta aqui, nos casos de violência sexual, que a rede funciona. E a rede inclui atendimento de saúde, atendimento policial, atendimento psicológico, SEREM, casa-abrigo. Todas essas estruturas têm que funcionar em rede para que a gente possa, de fato, proteger as mulheres desses números assustadores e subnotificados de estupros e violência sexual contra as mulheres. Muito obrigada por enquanto.